Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje eu vou conversar com vocês sobre segurança jurídica. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, divulguem bastante, acionem a campainha. Vocês sabem tudo isso de praxe. Mas como eu estava falando, hoje nós vamos conversar, debater sobre a segurança jurídica. E eu começo com uma frase do Pedro Malan. Ele falava que no Brasil até o passado é incerto. Por quê? Porque às vezes os planos, as atividades, as práticas, os atos que já passaram são judicialmente discutidos e nós não temos uma estabilidade de regras, então surgem no passado toda sorte de esqueletos e de passivos que às vezes atrapalham os investimentos. Os investimentos, via de regra, preferem espaços em que eles tenham uma estabilidade, uma segurança na construção de regras, para eles poderem prever, antecipar, por meio de cálculos, qual será a rentabilidade dos investimentos. O Brasil, portanto, precisa ter essas regras, essas instituições estáveis para que os investimentos sejam atraídos e possam fazer frente, possam combater as mazelas e as deficiências sociais. Portanto, o que nós precisamos? Nós precisamos de marcos legais claros, mas mais do que isso, nós precisamos de instituições eficientes que nos mostrem principalmente a nós e ao sistema judiciário. E sistema judiciário aqui não me refiro unicamente aos juízes, mas eu me refiro a todos aqueles que operam juridicamente. Então, nós precisamos de instituições que tragam ao sistema judiciário um respeito às normas, um respeito à ética, um respeito aos investimentos, uma previsibilidade no retorno dos investimentos, para que os voluntarismos, ou seja, as percepções egoísticas de cada pessoa, as percepções particulares de cada um, não façam efeito. Eu gostaria de lembrar que a justiça é uma obra coletiva. Então, aqui no Brasil, nós precisamos de uma ampla reforma institucional. O que significa essa reforma institucional? Uma reforma de postura da sociedade civil que passaria a ter maior respeito pela Constituição, pelos valores emanados da Constituição, pelas leis, pelo sistema jurídico como um todo e pela hierarquia da jurisprudência. Nós não podemos ter mais uma onisciência judiciária, ou seja, um pretenso conhecimento acerca dos efeitos de certos investimentos ou certos empreendimentos face a algumas normas. Nós temos de ter estabilidade nessas normas e a justiça, por ser obra coletiva, precisa ser construída por todos nós. Ou seja, a nossa prática, a nossa ação pode reforçar essa instituição da segurança jurídica, no sentido que nós devemos orientar nossos discursos, nossas ações, nossas práticas, a cobrança, a exigência de uma segurança jurídica, de maior estabilidade das
das regras. Nós devemos, como sociedade, construir essas instituições coletivas, eliminar todo tipo de percepções egoísticas que encobrem, às vezes, com discursos muito bonitos, encobrem todo tipo de interesse pernicioso e particularizado, interesse egoístico e capturado por grupos de interesse privado. Nós precisamos de alteridade, ou seja, a percepção das necessidades sociais do outro. Só olhando para o outro, percebendo a necessidade do outro, nós poderemos construir uma sociedade que tenha regras estáveis, atraindo assim os investimentos que podem superar esse tipo de insegurança, esse tipo de mazela, esse tipo de deficiência. Portanto, é preciso de segurança jurídica que impulsione a responsabilidade fiscal, ou seja, a trajetória da dívida pública de maneira decrescente, equacionada, para que nós possamos ter algum tipo de responsabilidade social no Brasil. É nesse sentido que se diz que a segurança jurídica, a segurança institucional é necessária à responsabilidade social brasileira. É isso. Muito obrigado.